Mas aí voltando, né? A doutora Carla sentou com a gente, desenhou o que o Dante tinha. A gente sabia que era grave, mas assim, não sei, eu nunca tive, sei lá, eu saí de lá muito mal. Mas assim, como a gente não é da área, a gente meio que não entendeu direito, sei lá. A gente saiu de lá e eu fiquei com muita raiva no dia, assim. Eu ia voltar pro hospital, minha sogra tava lá, eu nem fui pro hospital, pedi minha sogra pra ficar lá, minha mãe dormiu lá, e aí eu nem voltei pro hospital. Vim pra casa, falei que o Thiago não quer conversar, fiquei muito chateada e tal, beleza. No outro dia, indo pro hospital, eu senti que Deus falou comigo assim: o que o Dante tem não é pra morte, mas é pra glória de Deus. E eu senti isso tão forte. Eu não sei se isso. Agora eu já não sei mais nada, né? Mas eu senti isso tão forte que eu cheguei lá consolando as pessoas. Pra mim ali acabou, tava tranquila. Eu falava ainda com as outras assim: eu tenho medo do processo. Eu não sei como vai ser o processo. Mas Deus já falou comigo que o que o Dante tem não é pra morte, é pra glória de Deus. E hoje eu entendo que a morte pra gente é uma coisa, pra Deus é outra, né? Mas enfim, isso me tranquilizou demais. E às vezes Deus permitiu eu sentir isso pra me dar paz. Porque você viver também com essa agonia de não saber o que vai acontecer, né? É muito ruim. Mas enfim, aí eu cheguei lá consolando, minha mãe tava lá consolando: mãe, o caso do Dante é esse, mas pode ficar tranquila, que Deus já tá cuidando de tudo. Aí tá. A proposta da médica pra gente era a gente colocar o Dante literalmente numa bolha, porque os exames de tomografia mostraram que ele tinha 3,8 milímetros de traqueia, era muito pequena. O espaço que ele tinha para respirar era muito pouco. Então, se ele pegasse uma gripe, um resfriado besta, que para uma criança seria coisa assim, nariz escorrendo e tudo, para ele já era muito. Porque como ele já tinha pouco espaço, então ele... qualquer coisa para ele já era muito. Então eles falaram com a gente que a proposta era deixar ele crescer o máximo que a gente conseguisse, porque por ser uma cirurgia muito delicada, quanto maior ele tivesse, melhor, né? E manter ele sem pegar nada. E assim eu fiz. Eu fiquei esse tempo todo que o Dante nasceu, a gente eu não encontrei com a minha família, eu não fui aniversário de ninguém, eu não fiz nada, o Dante não entrou numa padaria. Então eu vivi o mundo do Dante. E pra ele, como ele nasceu assim, ele achava que era normal respirar assim. Então, assim, a gente acabou acostumando com ele, assim, né? Porque a gente via os vídeos dele cansadinho, a cara dele normal. O Dante era uma criança normal. O Dante falou antes do tempo. O Dante brincava, subia nas coisas, interagia, muito enérgico, muita energia, muito forte. Eu nunca vi uma criança tão forte na minha vida, fisicamente. Forte demais, demais. Não é porque eu sou mãe, não. Todo mundo que pôde conviver com ele um pouquinho sabe do que eu tô falando. O Dante nunca abateu. Ele nunca ficou moado. Nunca, nunca. Ele viveu aqui 1 ano, 1 mês e 15 dias. Mesmo assim, o Dante nunca abateu. Ele nunca ficou pelos cantos, moado. Nunca, nunca, nunca. O Dante acordava levantando. Tinha uma energia, uma força. E aí eu fiquei esse tempo com ele em casa, saía com ele na rua, andava com ele, tinha Totoca que gostava, né? Ficava andando com ele. E o Dante me transformou. Quem me conheceu antes do Dante já não me conhece mais, porque eu não sou a mesma pessoa. O Dante me transformou o Thiago. O Dante mexeu em áreas que só ele mexeria. Ele veio, tinha uma luz, um brilho, uma energia. Realmente ele não era daqui mesmo, não.
e eu sentia no meu coração como se eu tivesse que eu não pudesse deixar nada acontecer com ele, que eu tivesse que blindar ele, que eu tivesse que proteger ele de tudo. E aí nasceu aquele amor que todo mundo fala, né? Que eu ficava assim, meu Deus, cadê aquele amor de mãe que os outros falam assim? Ai, aí nasceu aquele amor, aquela coisa que eu queria engolir ele. Eu queria proteger ele do mundo, eu queria... eu não deixava o Thiago ser pai. O Thiago pegava ele e falava, não pega ele assim. O Thiago beijava ele, não beija ele assim. Então, assim, eu não deixava, eu protegia ele de tudo e de todos. E a gente viveu esse mundinho. E parece ser difícil pra quem fala, mas pra mim era a melhor coisa do mundo eu ficar com ele. Era uma delícia ficar com ele, pra mim, depois dos 6 meses. Antes dos 6 meses era terrível. Eu falava, ai meu Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E realmente não é. Mas depois dos 6 meses dele, eu vivi essa coisa com ele, né? E aí, desde então, a gente, qualquer resfriado, qualquer coisa, ele ficava muito, muito cansado. Então, ele não fazer cirurgia também não era uma opção, porque ele estava começando a querer andar e tudo, e uma criança cansada, era torturante pra gente ver ele cansado, puxando o ar e tudo. E eu falo que até aí Deus protegeu ele, porque pra ele tava normal, ele olhava pra carinha dele e tava normal. Então, assim, a gente viveu esse mundinho dele, né? Saía com ele, andava, eu falo assim, que eu sempre fui muito, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que coisa, e eu me via andando pela rua procurando pombo com ele, que ele gostava de ficar vendo passarinho, né? Então eu andava pra rua correndo atrás de pombo com ele, correndo atrás de borboleta. Então, assim, ele me quebrou inteira, ele me fez dar valor nas pequenas coisas. E assim, eu aproveitei cada segundo do Dante, eu aproveitei. Porque eu ficava com ele 24 horas. E aí aconteceu que a cirurgia dele estava marcada. Teve o aniversário dele foi dia 21 de maio. E eu fiquei muito assim, faço alguma coisa? Não faço. E aí nós decidimos fazer um piquenique para ele num parque aberto aqui, só com pai, mãe, os nossos irmãos e sobrinhos, né? Porque minha irmã também ia mudar de país. Ela tem 3 filhos, a gente sempre cresceu todo mundo junto. E eu queria, assim, que o Dante tivesse foto com eles, porque eu falei, não, depois as meninas vão voltar, os meninos vão voltar maiorzinho e tal. Então eu queria fazer umas fotos, falei, já vou aproveitar o aniversário do Dante, que a gente já faz essas fotos e tal. E aí nós fizemos esse aniversário dele e foi um dia, sério, parecia um pedaço do céu ali. Foi um dia, assim, como se o Dante não tivesse nada. Ele que era uma criança que não convivia com pessoas, ele conviveu como se ele conhecesse todo mundo, tranquilo, brincando, achando tudo o máximo. Como ele não via muita coisa, ele achou assim, ele olhava pro céu, ele via aquele tanto de passarinho, ele ficou louco, achando tudo ótimo, e foi um dia delicioso. E eu falo que foi assim, uma das despedidas, né? E aí, o Dante, foi dia 23 que eu fiz. Quando foi dia 20, foi 4 dias depois, ele começou com sintomas de gripe. E aí ele ficou uma semana bem cansadinho, mas a gente evitava levar ele no médico, porque como a gente sabia o problema dele, a cirurgiã dele falava assim, Nayara, nem pediatra não entende o que o Dante tem. Então você vai levar, eles ficam tentando resolver ali, mas não tem... tipo assim, são coisas que não resolvem nada e acaba trazendo, eu ficava assim, tem que dava uma injeção de corticoide intramuscular na perninha dele. Então eu falava assim, eu vou levar ele lá pra ele sofrer mais, fica mais cansado porque fica nervoso e não resolve nada, porque resolvia muito pouco, porque o caso dele era cirúrgico. Então a gente ficou uma semana com ele e quando foi... Aí nós levamos ele no hospital, que a gente via, que a gente sabia como a gente
convivia, a gente sabia quando já, tipo assim, já não dá pra ficar em casa mais. Levamos ele pro hospital, aí fazia micro com adrenalina, fazia essa injeção de corticoide, e ele dava uma melhoradinha e mandaram a gente pra casa de volta. E aí, aí beleza, no outro dia ele dormiu, eu tava muito cansadinho. Ele, aí era aquela agonia, né, da gente não dormir, porque a gente ficava vigiando ele. E ele tossiu muito e ele ficou muito cansado. E a gente foi de madrugada com ele pro hospital. E aí, chegando lá, ele chegou muito cansado. E o médico falou, se vocês morassem um pouquinho mais longe, ele tinha dado uma parada cardíaca com vocês. Porque ele tossiu muito e ele ficou sem força pra tossir. E o catarro agarrou, já não tava conseguindo respirar mais. E aí chegou lá, fizeram o protocolo e tudo, e ele deu uma melhorada de novo. E eu ainda falei com a médica assim, aí ela, eu tô procurando vaga de CTI pra vocês. E eu falei com ela assim, não manda a gente pro CTI não, porque não resolve. É só desgaste pra ele. Eu tinha aquele trauma de CTI da última vez que ele ficou internado. E aí ela, não tem jeito. E aí ela tava tentando uma vaga de CTI no Felício Roxo pra gente. E aí saiu a vaga. Eu tinha passado essa noite com ele no colo lá. Falei, Thiago, vou pra casa, vou tomar um banho. Thiago foi com ele pro Felício Roxo. E eu encontrei com eles lá. Já era de manhã. Era de tarde, eu acho. Aí chegou lá, foi mais um luto. Ele muito cansado, quando eu cheguei lá, eu peguei ele e falei, meu filho. Aí eu falei, filho, falei, não vai ninguém vai encostar nele, ele tá cansado. E eu segurei ele tava bem cansadinho. E a médica falou assim, ele não tá respondendo a VNI, que é aquela máscara, aquela máscara que joga um ar, né, pra dentro, com pressão. A médica falou, a equipe muito boa, muito humana. A médica falou, nós vamos ter que entubar o Dante. E eu falei, faz o que for melhor pra ele. Falei com meu marido. Mas ali eu fiquei desesperada. Desesperada porque a médica dele falava que até pra entubar o Dante seria um desafio. Porque como a traqueia dele era muito estreita, não passava o ar. Aí, desculpa, não passava o tubo. E aí eles tiveram que entubar ele com um tubo como se fosse para uma criança de 2 meses e colocar uma pressão muito forte na máquina para ela conseguir passar pela parte da estenose. Só que eles não sabiam como que voltava o ar, porque a máquina dava pressão para o ar passar, mas não tinha pressão para subir. E como a parte da estenose era muito estreita e ele ainda com uma virose que dá uma inchada na traqueia, né? Sabe lá Deus como estava passando esse ar. Mas aí fazendo testes na máquina tava ok, o CO2 estava ok. E aí ele ficou entubado. Foram 25 dias. Eu pedia só a Deus, não deixa o Dante sofrer, não. Porque eu aguento sofrer, mas eu não aguento ver meu filho sofrer. Falava isso com Deus quando a gente chegava lá. Uma criança que a gente protegia tanto, entubado, todo cheio de acesso, aí tiveram que colocar acesso central. E aí tiveram que amarrar as mãozinhas dele, mesmo ele estando muito sedado, para não correr o risco dele mexer e tirar o tubo, porque o tubo era pequeno para ele. Então esses desafios todos. E a gente estando lá, né, a gente ficou lá nesse CTI, ele ficou mais ou menos 24 dias entubado. E em nenhum momento eu achei que o Dante ia partir. Em nenhum momento isso passava na minha cabeça. Hora nenhuma passava na minha cabeça. Eu tinha certeza que ele sairia de lá. Eu ainda falava assim, eu não sei como que Deus vai curar o Dante. Se vai ser através da cirurgia, ou se Deus vai querer curar ele sem ele precisar fazer cirurgia. Só que eu todas as vezes... Peraí, toda hora tá gente ligando, tá travando a coisa. Então, todas as vezes eu falava isso, que eu não sei como que ele vai ser curado, mas eu sei que ele vai ser. E aí,
E aí, eu já me perdi aqui. E aí ele ficou. E aí os médicos falavam assim. Aí a cirurgia dele, que estava marcada pro dia 17 de junho, teve que ser adiada, porque como ele pegou uma virose, ele teria que melhorar dessa virose para poder fazer a cirurgia. E aí, ok, depois a cirurgia dele foi marcada pro dia 24. Um dos médicos, que eram dois médicos, o cirurgião torácico e o cirurgião cardiovascular, por causa dessa artéria pulmonar. Então, esse médico, ele teve um paciente mais grave no dia 24, ele não pôde operar. E aí, eles marcaram a cirurgia dele pro dia 1º. E aí, quando foi dia 1º, a médica chamou o Thiago. Antes disso, na semana, eles queriam levar o Dante entubado até a cirurgia, porque os médicos falavam assim, Nayara, o Dante é uma criança que a gente tem que ir com muito cuidado com ele. Porque o risco de estubar, inchar a traqueia, a gente não conseguir... Ele não conseguir respirar e a gente não conseguir entubar ele é muito grande. Porque já tinham tido dificuldade com ele de entubar da primeira vez. Quem dirá 25 dias ele entubado, acho que será 23 a 25 dias entubado, e estubar a traqueia dá uma inchada por causa, né, muito tempo com um tubo ali, e ele não conseguir respirar e a gente não conseguir entubar ele de novo. E aí eles não queriam, eles queriam levar ele entubado até a cirurgia por isso, porque na cirurgia teria que entubar de qualquer forma, então não fazia sentido também arriscar estubar ele para depois ter que entubar de novo para a cirurgia, visto que a cirurgia estava marcada para o dia 1º. E aí, 1º de julho. Aí a médica dele o Thiago foi lá na semana, foi conversar com ela. Ela explicou pra ele de novo a cirurgia. Eu falei, Thiago, eu não quero saber como que vai ser a cirurgia, porque eu vou ficar sofrendo à toa. Não vai ser eu que vai operar ele, quem tem que saber é ela. Falava assim ainda. Aí o Thiago foi lá, conversou com ela. Ela explicou de novo e falou que ela não poderia operar ele dia 1º. Aquilo pra mim foi assim... muito difícil. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva de não operar, porque eu falei, ele vai ficar mais uma semana entubado. Não pode, mas assim, é um trabalho dele e hoje a gente entende. E aí eu fiquei... E aí eles marcaram a cirurgia dele pro dia 8 de julho, que seria numa quarta-feira. E aí os médicos... E aí os médicos... Já tinha tudo, tava tudo certo, marcado, tal. E aí quando foi uma semana antes, a secretária do Dr. Marcelo mandou mensagem e falou, Nayara, a cirurgia do Dante foi marcada pro dia 6, que seria na segunda-feira, 6 de julho. Adiantou 2 dias. Eu falei, graças a Deus, porque eu tava doida porque pra mim o Dante ia operar. Falei, a recuperação dele vai surpreender os médicos e ele vai sair de lá muito mais rápido, eu vou sair com ele perfeito e eu vou contar um testemunho maravilhoso dele, tudo, e vai ser ótimo, e pronto. Aí beleza, eu só pensava nisso, hora nenhuma, porque todas as vezes que eu pensava em desanimar, que eu pensava o que os médicos falavam, que eles não deixaram de falar com a gente hora nenhuma, a gravidade, todas as vezes me vinha isso, que Deus falou que o que o Dante não tinha não era pra morte, era pra glória de Deus. E o tempo inteiro eu tava muito tranquila, hora nenhuma eu duvidei, hora nenhuma. Eu tinha certeza, era uma certeza que eu confortava as pessoas, falava, pode ficar tranquilo, que não tem chance de dar errado. Eu pensava assim. E aí, uma semana antes, o Thiago tava com ele, foi no domingo, o Thiago me mandou uma mensagem desesperado, Nayara, o Dante estubou, ele tirou o tubo. E ele tava muito sedado, ele tava com as mãozinhas amarradas. Ele falou, o Dante estubou, e é muito grave. Porque ele estubou e o tubo fica... por ele ter estubado, ele não tira o tubo certinho, né? Do jeito com cuidado e tal. Vai arranhando. E aí eles já tiraram o Thiago com urgência do CTI e já veio médico até do buraco do chão. E foi aquele tanto de gente em cima dele, ele saturando e tudo. E aquele desespero e o Thiago desesperado. Quando o Thiago me falou, me veio uma paz. Que eu falei, é de Deus. Eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigada. Porque eu tava com muita saudade dele. Ele não tava interagindo. Antes disso, com o tubo,
Quem quiser ver, eu mando os vídeos. Ele estava entubado, ele começou a achar. Por isso que eu falo assim, que por mais que eu tento ter raiva de Deus, não tem como, porque eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Ele estava entubado, ele estava muito sedado, ele começou a achar que o tubo era bico dele, então começou a dormir mamando o tubo. Ele começou a interagir, eu cantava pra ele, ele ria, ele começou a falava, Dante, cadê o dedinho? Ele levantava, falava, Dante, cadê o pezinho? Ele levantava a perna, mesmo entubado, mesmo sedado, ele estava muito, muito, muito consciente. E aí eu comecei, isso me deu um acalento, porque eu tava com muita saudade dele, porque ele, como ele tava muito sedado antes, ele não tava interagindo, ele tava ficando só dormindo. E aí, nesse dia me deu uma paz muito grande. E eu entendi que aquilo era tudo o propósito de Deus, o dia que ele estubou. E aí eu comecei a agradecer muito a Deus, muito, muito. Falei, ai, que bênção e tudo. Terminei de fazer o que eu tava fazendo aqui em casa, de tão tranquilo que eu tava. Falei, Tiago, é Deus, fica tranquilo, isso é tudo propósito de Deus. E eu cheguei, e o Thiago me mandou logo em seguida uma foto, um vídeo dele comendo aquele catéter de oxigênio, aquele caninho comendo, interagindo com todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Depois que o Dante estubou, nem catéter de oxigênio ele precisou. A saturação dele sempre ficou 99, 98, 97. Ficou assim, muito, muito boa. E os médicos, tipo assim, tem até no vídeo eles falando assim: Ô Dante, ninguém te contou que você tá sedado, não, Dante, pelo amor de Deus, você vai matar todo mundo de susto. E ele lá comendo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Quem olhava pra ele falava nunca que esse menino ficou 24 dias entubado. Deus cuidou dele em cada detalhe. E o que eu pedi pra Deus não deixar ele sofrer, Deus não deixou ele sofrer. E aí, eu vou cortar porque vai ficar gigantesco.